Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nos gráficos, tanto do Bitcoin e das principais altcoins do mercado. Vem comigo! Rapaziada, a análise de hoje vai ser focada em swing trades, operações ali um pouco maiores para longo prazo. Vale mais uma vez frisar que tá tudo muito barato, principalmente as altcoins. Estamos acumulando ali semanalmente via DCA. Agora, para posições de trade, a gente está começando a ter algumas oportunidades no mercado. O próprio Bitcoin em si, eu acabei fazendo uma abertura de uma operação long, não é recomendação de investimento, mas eu abri na data de ontem, já estou um pouco no lucro, tá? Abri quando ele estava 20 e pouquinho ali. O que a gente tem aqui no gráfico do Bitcoin, tá? A gente tem basicamente essa LTA, já mostrei algumas vezes para vocês que existe essa LTA aqui e ele tá praticamente tocando nessa LTA, né? Perceba que a gente tem essa LTA então como suporte. O que mais que a gente tem aqui? Quando a gente para analisar onde ele está retraindo normalmente, a gente consegue enxergar que nessa pernada ele retraiu para 0,5 de Fibo. Quando a gente olha a pernada atual, ele ainda não chegou em 0,5 de Fibo, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele chegou bem próximo de 0,5 de Fibo, que seria o rosinha aqui, e já voltou a subir. Então não necessariamente a gente tem que esperar 0,5 de Fibo, tá? Por quê? Porque aqui nesse local já está interessante o risco-retorno. Mesmo que a gente coloque um stop abaixo de 0,5 de Fibo aqui embaixo, perceba como é que vai ser um stop bem curtinho, né? Ó, o preço atual ele tá 29.300, indo pro stop seria um stop de 6%. Só que o risco-retorno é muito maior. Porque caso ele venha no topo só, e eu acredito que ele vai acabar rompendo esse topo, a gente já tá falando de uma operação de 9%, ou seja, você ganharia mais. Só que na minha opinião a gente vai conseguir romper esse topo. Qual que seria o alvo do Bitcoin para essa operação que eu acabei abrindo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente joga uma Fibonacci, pegando todo o bear market, quais são as principais resistências que a gente encontra nessa Fibonacci? Cara, a gente encontra 0,5 de Fibo olhando questão de resistência, que seria 33 mil dólares mais ou menos. E perceba que além disso, né, a gente tá acima de um suporte aqui que é 0,382. Então é mais um suporte interessante aqui que seria exatamente onde eu tracei o meu stop. Então é mais um local que pode ser que o Bitcoin suporte, caso ele perca essa LTA aqui, que ele vem segurando acima desde o fundo aqui que a gente bateu em janeiro, né? Então, para mim, já valia o risco-retorno, justamente porque a gente tem essa LTA segurando como suporte, a gente tem essa região de Fibo aqui segurando como suporte, a gente tem a Fibo que eu tracei mais no curto prazo segurando como suporte, e o alvo disso aqui seria fechar antes dessa região de resistência. Quando a gente olha essa região de resistência, vamos ver quantos por cento daria aqui, ó. Cara, eu fecharia essa operação mais ou menos em 32.700 aqui como alvo, tá? É óbvio que se eu ver se o mercado tá subindo muito forte, eu já não sairia fechando, eu ia guardar mais um pouco. Mas olha só como que essa operação acabaria sendo uma operação que vale a pena. Eu tô arriscando aqui ganhar 12% em cima do Bitcoin para acabar estopando caso ele estope 5, 6%. Então, operação 2 para 1. Tem operações melhores, só que na minha opinião tá muito saudável esse gráfico semanal do Bitcoin. Olha só como é que tá dando entrada acima da média de 8, cara. Exatamente na média de 8, assim como foi aqui, ó. Perceba que aqui ele vai, sobe, para na média de 8. Tudo bem que ele chegou a dar uma caída, veio força compradora e voltou a subir. Aqui ele sobe, vai dar uma caída na média de 8 e começa a subir de novo. Então aqui ele está suportando exatamente na média de 8. Não quer dizer que ele não vai perder, igual foi aqui também ele chegou a dar uma perdida, mas, na minha opinião, já valeria a pena. Eu não quis esperar 0,5 de Fibo, já abrir essa operação, beleza? Então, Bitcoin foi uma das que eu achei que estava interessante. Quando a gente olha o RSI semanal do Bitcoin, a gente consegue enxergar que ele já deu uma caída aqui, tá dando espaço para voltar a subir, né, e fazer um fundo mais alto que o anterior. Aqui no RSI semanal seria interessante a gente ver esse movimento. E quando a gente olha o diário, e foi um dos motivos de eu ter aberto também essa operação na data de ontem, olha só o que a gente tem aqui no diário. Daqui a pouco a gente já vai para as altcoins, tá? Perceba aonde ele bateu fundo no RSI e no preço. Foi exatamente aqui, né? Perceba que nesse pullback que ele deu, ele foi retrair exatamente nessa região e ele estava exatamente nessa região do RSI. E o que ele fez? Deu mais uma pernada, retraiu de novo e olha só onde está o RSI agora. Muito próximo dessa região. Eu não preciso esperar necessariamente ele chegar
nessa região, porque às vezes eu posso perder o bonde, tá? Então eu quis olhar essa parte do RSI diário também e achei que estava vantajosa. Então, abri essa operação por esses motivos. A gente tem aquela LTA que eu tracei, a gente tem a média de 8 aqui também, a gente tem região de FIBO também suportando o nosso preço atualmente e o RSI também, na minha opinião, tanto semanal quanto diário já estava vantajoso. Não quer dizer que eu não vou ser estopado, o swing trade tem stop justamente para te proteger, mas para mim já valeria o risco retorno, tá? Separei algumas altcoins aqui pra gente dar uma olhada, porque se o Bitcoin começar realmente a buscar os 33, que foi aonde eu coloquei ali a próxima resistência, né, de todo o bear market jogando Fibonacci, a gente tem algumas altcoins que já estão interessantes. Eu vou mostrar elas agora para vocês. Deixem esse like aí e comente também qual altcoin você quer que eu analise no próximo vídeo. A primeira altcoin que eu separei aqui pra gente dar uma olhada é a Solana. Olha só que interessante que a Solana fez, tá? Como a gente está falando de operações compradas, ou seja, operações long, a gente quer operações que o ativo esteja numa tendência de alta, tá? Que é o caso da Solana. Perceba que desde junho ele vem fazendo fundos mais altos que os anteriores. E olha só o que ela fez aqui. Ela basicamente deu uma baita rompida aqui na média de 8 e veio retestar agora. E ela tá confirmando essa alta. Então Solana para mim é um dos ativos que está dando entrada pela média de 8, tá? Olha só que coisa interessante que ela fez aqui. Ela ficou 4 dias acima da média e na data de ontem ela fez uma sombra compradora muito legal. A gente tem também uma LTB aqui em Solana que ela acabou de romper. Olha só que LTBzinho interessante que ela tá rompendo. Então a gente tem duas entradas aqui em Solana, por conta da média de 8, por conta do rompimento dessa LTB, que já vinha no curto prazo sendo aí uma LTB bem resistente, né? E olha só como que esse local que a Solana tá é uma região como um todo, né? Uma região como um todo de suporte. Olha o tanto de toques que a gente teve aqui, ó. Toque como resistência, muitos toques como suporte e resistência nessa região. E ela tá tocando essa região exatamente agora. Como é que eu abriria essa operação se eu fosse abrir? Antes vamos dar uma olhada no RSI. Olha que coisa interessante que ela fez no RSI. Ela chegou a perder um pouco a região neutra do RSI e já tá voltando acima, né? Pode ser que ela faça um fundo mais alto aqui também para voltar nesses patamares aqui. Beleza? Como é que eu fecharia? Como é que eu abriria essa operação, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Posição comprada. Colocaria aqui, basicamente, o stop bem curto, né? Bem abaixo da média de 8 aqui, mais ou menos 5%. E o alvo, cara, a gente consegue colocar o alvo nessa região, que foi uma região de resistência, né? A gente consegue ver que aqui atrás também foi região de suporte, aqui foi uma região de topo, então eu fecharia antes dele chegar nessa região. Isso é uma forma da gente ver, a gente pode ver via FIBO também, eu vou mostrar para vocês. Olha só, uma operação que você arrisca perder 5% para acabar ganhando 21%, uma operação 4 para 1, tá valendo muito a pena, tá? Essa operação, RSI dando entrada, vários motivos de entrada, e é isso que a gente gosta quando a gente vai entrar numa operação, inclusive na sala de sinais são essas operações que a gente costuma mandar, né? Que tá dando pelo menos 3 motivos pra gente conseguir operar. Se você tiver interesse na sala de sinais, ela é um dos produtos dentro da comunidade Satoshi. Link aí na descrição, beleza? Olha só que interessante então, Solana aqui. O que a gente poderia fazer também para calcular alvo aqui nessa operação? Seria pegar a extensão de Fibonacci, né? Quando a gente pega a extensão de Fibonacci, a gente tem que pegar essa última pernada, que foi essa baita pernada que ele deu, jogar nesse alvo e depois descer até onde ele retraiu. E perceba que a gente tem alguns alvos aqui. O primeiro sendo exatamente onde eu coloquei, até porque foi aonde a gente jogou quase a extensão de Fibonacci. Então aqui seria realmente uma resistência também olhando Fibonacci. Ah não, vou deixar a operação rodar mais um pouco. Cara, daí a gente tem uma próxima resistência aqui em cima, ó. E aqui em cima também a gente teria uma próxima resistência. Pro cara que quer deixar isso rodar mais tempo, caso o mercado comece a andar, né? Dá para ir fechando aos poucos. Fecha um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Beleza? Isso se o mercado continuar subindo. Se não, o stop também tá bem coladinho aqui, 5%. Tá tranquilo perder 5% para arriscar ganhar tudo isso daí. A gente não gosta de ficar fazendo day trade, nossas operações são maiores, a gente faz 10 operações mais ou menos no mês, em alguns meses até menos quando tá muito lateral. Esses últimos dias, por conta da lateralidade do Bitcoin, olha isso aqui, cara. Por conta dessa lateralidade, a gente nem operou muito. Agora que ele tá ameaçando dar uma alta, a gente já volta a ficar esperto aí nos gráficos. Solana foi a primeira que eu olhei e achei interessante aqui. Uma outra que tá bem interessante, na minha opinião, para ficar olhando posições de swing trade, é essa danadinha aqui, a Injective, tá?
Olha só que movimentação interessante. Ela é um ativo que também está numa tendência de alta. Lembrando que para operar long a gente precisa de ativos que estão numa tendência de alta. Se você pegar uma ApeCoin, você não vai abrir um long numa ApeCoin nesse exato momento, né? Ela está muito em tendência de baixa. E olha só o que essa danadinha aqui fez, né? Ela rompe média de 8 com tudo, retesta e olha só, ela tá suportando bem aqui nessa região. Já faz aí bastante tempo que ela tá tentando, os vendedores estão tentando derrubar ela da média de 8 e ela não tá caindo. E agora ela tá tentando confirmar um pivô em cima da média de 8. Já faz uns dias que ela tá tentando confirmar isso e não tá conseguindo. Pode ser que em algum momento a gente consiga, tá? Solana tá mais bonita, que foi a que eu olhei anteriormente, mas essa daqui dá para ficar de olho também caso ela consiga abrir, né, esse pivô de alta aqui. Como é que eu faria essa operação também, rapaziada? Não é sugestão de investimento, são ativos que estão interessantes para swing trade, né? E não estou com a operação aberta em nenhum deles, tá? Igual eu falei ali anteriormente, eu acabei abrindo em Bitcoin porque eu acho que ele vai primeiro. E olha só que interessante que a gente tem aqui. Caso a gente fosse abrir essa operação, eu fecharia antes dessa zona de resistência. Perceba que essa zona aqui de resistência já teve vários toques como topo, ó, toque aqui, toque aqui, toque aqui. Então pode ser que mais uma vez ele resista nessa região. Então eu fecharia antes disso, colocaria mais ou menos assim. E o stop daquele mesmo jeito de Solana. Bem coladinho aqui, né? Abaixo da média de 8, um stop mais ou menos de 4, 5% para ganhar 17%. Olha só que interessante, eu colocaria inclusive abaixo dessa sombra compradora que ela fez alguns dias atrás. Estaria aqui, ó, 5% para ganhar 17 e olha lá o RSI da Injective também, né? Ela começou a fazer uma pequena reversão aqui de um fundo mais alto que o anterior no RSI, tentando voltar para a região acima da região neutra e voltar a patamares de sobrecompra depois, posteriormente, né? Então esses dois ativos são ativos que na minha opinião estão interessantes. A Injective em si, ela tá dando sinal justamente pela média de 8 e quando a gente joga Fibonacci mesmo, nessa última pernada que ela deu, ó, só para você ter uma noção, olha só, ela tá também em 0,382 de Fibo. E ela não tá querendo perder 0,382 de Fibo, né? Faz bastante tempo que ela tá suportando aqui nessa região. Então, seria um ativo que tá dando entrada por média de 8, Fibonacci, e a gente consegue analisar que o risco-retorno também está bem interessante, beleza? Esses dois ativos são os ativos que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Se você gosta desse tipo de análise um pouco mais rápida, né, direto realmente ao foco, né, posições que estão mais interessantes, comenta aí para a gente trazer mais vídeos dessa maneira, deixa o like aí, tamo junto e do nada o vídeo acaba.